Vamos ver, ó. Estão falando tanto das polêmicas da Copa. Roubos, subornos e polêmicas em Copas do Mundo. O Balogun foi expulso e suspenso automaticamente do seu próximo jogo na Copa de 2026 por conta dessa falta aí na partida contra a Bósnia. Só que olha que Nossa absurdo, o senhora. presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou pro Infantino, presidente da FIFA, pedindo pra tirar a suspensão do Pô, Balogun. tira, E a tira aí do FIFA menino tirou. aí. É a primeira vez na história que algo acontece assim na Copa do Mundo, pelo menos de forma tão aberta, né? Com a suspensão automática do Balogun sendo suspensa por um ano e ele podendo jogar contra a Bélgica, no que não adiantou nada porque ele esteve sumido em campo, perdeu de 4-1, mas foi um momento absurdo que essa Copa nos proporcionou. Só que o mais curioso é que não foi a primeira vez que algo aconteceu assim em Copa do Cara, é Mundo. muito doido como ele é realmente laranja, né? E já aconteceu até com o Brasil, quando É Garrincha o foi Luva de expulso na Pedreiro. semifinal da Copa de 62 e mesmo assim conseguiu jogar a final. Sempre que a gente pesquisa sobre esse assunto, fica meio claro que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Alguns dizem que os brasileiros queriam o Garrincha na final, os anfitriões chilenos também queriam, e os tchecoslovacos, que eram o adversário do Brasil na final, gostavam tanto do Garrincha, que ele era tão craque. Peraí. A final do Brasil em uma Copa do Mundo chegou a ser contra a Tchecoslováquia? Ok. Que até os caras queriam ver ele em campo, e portanto ele jogou. Outros dizem que deram um jeito de sumir com o bandeirinha Esteban Marino, que foi o árbitro que viu a agressão do Garrincha e era o responsável por dar um depoimento que faria provavelmente o Garrincha ser suspenso para decisão. Não se sabe ao certo, porém teve um cara que fez uma confissão que meio que explica tudo se a gente for confiar no que ele disse. O ex-árbitro brasileiro Outen Aires confessou que outro árbitro brasileiro daquela Copa, o João Etzel Filho, que apitou uma partida, né, em 62, recebeu 10 mil dólares da CBD, que era a CBF da época, para subornar esse árbitro que iria depor contra o Garrincha, o que aparentemente deu certo, né? Mas com um detalhe ainda mais sórdido, olha só, existem relatos de que o Esteban Marino, que deveria receber os 10 mil dólares de suborno, recebeu apenas 5 mil dólares, porque o árbitro que fez a mediação do suborno, o João Etzel, aparentemente recebeu 10 mil da CBD, mas botou 5 mil no próprio bolso. Nossa, ainda foi passado pra trás. Tá me entendendo? Esse árbitro João Etzel, ainda em vida, negou esse suborno, mas ele confessou que fez de verdade assim uma pressão sobre o bandeirinha lá, o Esteban Marino, para que ele não fizesse o depoimento contra o Garrincha. Como praticamente tudo nesse vídeo não tem prova exatamente, né? A gente Ou tá seja, vendo aqui é um disse-me-disse. aqui, assim, indícios, investigações, relatos de algumas pessoas, e aí cada um que tira sua própria conclusão. Só que assim, esse João Etzel não era flor que se cheire, tá? Entre outras declarações, ele afirmou que na época o complô na elite da arbitragem rolava solto e ele chegou ao ponto de afirmar que os cartolas e diretores ali se reuniam antes da Copa para decidir quem que ia ganhar o torneio. Pô, cara, eu tô falando, mano. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Eu não duvido que um dia chegue, vaze um. É que não vai vazar porque é muito dinheiro envolvido, né? Mas que um dia vaze aí dizendo que todos os campeões de todas as Copas já são programados. A gente tem assistido muita e muita coisa de Copas passadas e bem antigas aqui, e eu posso afirmar pra vocês que, em grande parte, os lances eram normais, embora, claro, tivesse ali um impedimento que não existiu, uma falta mal marcada, coisa do tipo no passado, assim como a gente tem até hoje, né? Porém, o João Etzel, ele foi acusado de roubar na cara dura nas divisões inferiores do futebol paulista também. Então, de suborno e de roubo no futebol, certamente esse camarada entendia, né? Então é aquela, né? Nessa época ainda não existia o cartão vermelho, mas já tinha expulsão. Só que o jogador expulso não era suspenso automaticamente da próxima partida. Teria um julgamento ali pra decidir se ele poderia jogar ou não. Hum. Então o suposto suborno teria sido pro Bandeirinha, que foi o cara que viu a agressão do Garrincha, dar uma sumida. E assim, sem essa testemunha, Ah. o julgamento ali acabaria permitindo o Garrincha jogar. E foi exatamente o que Caraca. aconteceu. Mas a gente contou a história do Balogun, né? Muito antes disso aí, a última polêmica tinha acontecido na Copa de 2022 no Catar. E Essa lá Copa vem. foi feita sob muita polêmica, mas uma coisa que passou batido de muita gente e, assim, eu pessoalmente quando fiquei sabendo, fiquei meio chocado, tá? É que o Catar usou de espionagem pra conseguir levar a Copa pra lá. Basicamente, o Catar usou de O ex-agente da CIA espionou altos dirigentes do futebol durante anos enquanto trabalhava para o Catar, pequeno país árabe que sediava. Hum, espionar, ex-agente da CIA e agora contratado para espionar outras equipes.
Ué, tinha que espionar um espião? De espionagem para conseguir levar a Copa para lá. Basicamente, um cara chamado Kevin Schalker trabalhava para a CIA, mas saiu de lá e passou a prestar serviços privados. E por ele conhecer bem de inteligência de Estado, A, a cabeça dele é amassada? diplomacia, investigações e outras mutretas onde a CIA se enfia, o Qatar então resolveu contratar o homem para ficar de olho em pessoas importantes dos Estados Unidos e da Austrália. E aí tu se pergunta por que esses dois países? Porque eram duas nações ali competindo com candidaturas para levar a Copa de 2022. Mas fiquem tranquilos que eles também espionaram autoridades da própria FIFA, tá? Entre as técnicas envolvidas na espionagem, teve até a criação de perfil falso no Facebook com Cara. Ah, não. fotos de uma mulher atraente Fake de mulher, mano. para se aproximar de Imagina, uma pessoa que eles tinham como alvo da espionagem e imagina o Infantino caindo no fake de uma mulher. conseguir extrair informações do cara. O tal do Kevin Schalker negou tudo, mas é meio óbvio que negaria. Nunca que um cara desse iria a público dizer, não, realmente a gente fez espionagem e tal, tal, tal. E além disso, a fonte para isso é uma reportagem muitíssimo bem fundamentada da respeitadíssima agência de notícias AP, que ao que AP. parece fez a investigação de forma bastante minuciosa. E essa operação toda não era coisa pequena não, tá? Ao que parece, o Qatar pagou cerca de 380 milhões de dólares por 9 anos desse serviço aí. Para melhorar, a firma desse camarada também foi contratada pelo Qatar para monitorar críticas à Copa de 2022 na internet. Então se você aí chegou em algum momento a soltar um tweet falando que Quebrar tapioca homofóbica é na um porrada. absurdo a Copa ser no Qatar ou algo do tipo, é possível que o seu nome tenha ido parar num relatório, beleza? E assim, Ih, que essa é só a bacana. camada mais light das coisas que aconteceram pra essa Copa aí parar naquele país. Por falar desse mundinho incrível de espionagem, Ah, mas aí o nome ia pro relatório e eles faziam o que com isso? chegou o momento de falar de ameaça de morte. Olha que papo bom e leve, né? Mas falando Maravilha. sério, esse caso meio que chocou o mundo. Foi lá em 1974, quando o Brasil jogava contra a Zaire, que é a atual República Democrática do Congo, né? Que o Rivelino ia cobrar uma falta, quando o jogador do Zaire simplesmente saiu disparado da barreira e deu uma bicuda Ué? na bola. Hã? Todo mundo ficou sem entender nada, porque a falta era pro Brasil, e na época muitos especularam que era simplesmente uma ingenuidade dos jogadores de Zaire, que talvez eles não conheciam bem as regras do futebol. Porém, o que aconteceu foi muito mais sinistro, tá? Nessa época, Zaire tinha um ditador chamado Mobutu Sese Caraca, o primeiro Mbappé da história. Seko, que estava muito feliz com a seleção ter classificado para a Copa, tinha grandes expectativas ali sobre o futebol de Zaire, só que ele ficou completamente indignado quando na segunda rodada Zaire perdeu de 9-0 para a Iugoslávia. Assim como um bom autoritário, ele mandou seus capangas lá no hotel da seleção para ameaçar os Zaire, ditador. jogadores. Se eles perdessem de mais de 3-0 do Brasil, eles seriam fuzilados na volta ao país. Então essa informação faz a gente repensar o que aconteceu naquele dia. Não é que o jogador de Zaire era ingênuo e não sabia as regras, é que o cara tava simplesmente apavorado de tomar mais um gol, ainda mais vendo o Rivelino, que tinha uma patada incrível na perna esquerda, vindo pra cobrar a falta, e aí ele tentou fazer cera e ganhar tempo, tá me entendendo? No final, o Brasil venceu só de 3-0 e os jogadores de Zaire puderam Ou seja, foi no limite, né? voltar para casa, embora tenha relatos de que muitos jogadores daquela seleção acabaram vivendo vidas miseráveis, com uma reportagem encontrando um jogador daquele time nas ruas pedindo esmola. Porém, se nessa aí Ah, o mas isso Brasil aí até tem jogador aqui do Brasil também que tá na rua pedindo esmola. se deu bem, depois a seleção passaria mal, literalmente. Isso porque lá em 1990 a gente teve o último clássico entre Brasil e Argentina em Copas do Mundo, né? Naquela época a Argentina venceu por Cara, esse 1-0, shortinho o não dá. Maradona inclusive comemorou com a camisa do Brasil e tudo bem. Porém teve um caso bem específico que gerou polêmica, tá? Quando os médicos da Argentina entraram em campo com aquela famosa maletinha que tem umas garrafas d'água ali pros jogadores, o lateral esquerdo do Brasil, o Branco, se aproximou e pegou uma água ali dos jogadores da Ah, isso aí é famoso. Que doparam os jogadores. Né? Argentina e tomou um pouquinho. E ele disse que depois ele se sentiu mal e ficou meio tonto. Por muito tempo foi especulado que alguém tinha batizado aquela água de propósito, na maldade, né? O que parecia só uma teoria da conspiração, mas como os argentinos não negaram categoricamente isso, ficava sempre aquela pulga atrás da orelha. Só que com o tempo, a língua dos argentinos foi ficando mais solta. E o Ninguém Bilardo, fez. técnico da Argentina na época, muitos anos depois disse algo tipo: "Eu não vou dizer que isso não aconteceu
aconteceu. O branco, que continuou em campo mesmo levemente dopado ali, né, disse que o zagueiro argentino da época, o Ruggeri, confessou pra ele que eles tinham dopado a água com tranquilizante sim. E depois o Ruggeri, já em Caraca, velho. 2017, chamou de idiota quem toma a água do adversário e ainda fez uma pergunta: que água vocês acham que a gente daria pros brasileiros? Também fizeram uma reportagem Caraca, eu tinha visto isso já. mostrando claramente que dentro da delegação argentina tinham duas garrafas d'água, a verde contaminada e dopada com tranquilizantes, que os jogadores argentinos não podiam tomar, e a garrafa transparente, que essa sim era uma água limpa para os argentinos. Lá em 2005, a CBF prometeu levar um Cara, dossiê para a FIFA com detalhes do caso, mas parece que não deu em nada, enquanto o então presidente da CBF, o Ricardo Teixeira, disse que o Brasil perdeu no campo mesmo e acabou. O próprio Branco deu uma entrevista dizendo que não guardava rancor e que perdoava os argentinos. No final das contas, parece que isso aí não interferiu em nada, né? Mas a tentativa de tu dopar um adversário, sem que ele saiba, enganando o cara, pô, é simplesmente nojenta, né? Imagina se depois o branco faz um teste antidoping e acaba caindo. É realmente complicado, né? Mas falando em Argentina e Brasil, em 1978, o Brasil e a Argentina estavam empatados na segunda fase de grupos e restava um jogo pra cada um. A decisão de quem iria pra final seria no saldo de gols. O Brasil venceu a Polônia por 3-1, e aí o único cenário que eliminava a seleção era uma goleada fazer absurda 4. por 4 gols ou mais da Argentina pra cima do Peru. E foi assim que, de maneira muito suspeita, a Argentina simplesmente enfiou 6-0 no 6-0. Peru e se classificou para a final da Copa naquele ano. Até hoje, existem muitas suspeitas de que os jogadores do Peru foram subornados e também relatos de que o ditador argentino da época, o Videla, Caraca, sempre um ditador na história. fez uma visitinha no vestiário da seleção peruana antes do jogo. Para completar, algumas investigações apontam que houve negociação entre os governos da Argentina 50 e o do milhões de Peru, dólares. com os argentinos liberando cerca de 50 milhões de dólares em ativos do Peru que estavam congelados e também enviando para o país toneladas de alimentos. O que tem toda a cara de um suborno estatal, ainda que é mais um caso que obviamente a gente não tem prova, ninguém vai chegar e admitir sim, subornamos, né? Na verdade, teve um cara que admitiu. Um jogador peruano da época apontou 6 companheiros que teriam sido subornados. E ele também afirmou que o Brasil também ofereceu dinheiro para os peruanos. Só que no caso o Brasil queria o contrário, né? Que o Peru não perdesse por mais de 3 gols de diferença. A gente vai sempre ficar na dúvida do que aconteceu de verdade, e teve gente que foi a fundo e publicou livro, fez documentário tentando realmente chegar numa resposta, né? Mas algo ainda mais grave foi que o governo argentino na época tinha interesse que a seleção deles fosse campeã, não só por uma questão esportiva, mas também porque nesse período a Argentina passava por uma ditadura militar, e eles queriam usar esse oba-oba com a seleção Pra para esconder. mascarar os assassinatos, torturas e desaparecimentos do regime militar. O general Videla, inclusive, que estava no comando do país na época, né, aparentemente odiava futebol, tá? Ele achava que era um esporte da ralé e achava sem graça, inclusive. Porém, quando ele chega ao poder, ele se reúne com outros militares argentinos para conseguir pensar como que eles poderiam usar a Copa do Mundo ao seu favor. E com a vitória da Argentina naquela época e toda a comoção nacional que se criou, obviamente eles conseguiram, né? Depois de Porque alguns se anos, os reeleger. jogadores da Argentina se manifestariam sobre esse período, com o craque Mário Kempes, por exemplo, que decidiu aquela Copa para os argentinos, né? Afirmando que meus gols eram para a seleção, não para o Videla. Nós não sabíamos da gravidade da situação. E infelizmente os argentinos não foram os únicos a fazer isso daí, tá? O tri da seleção brasileira em 1970, que a gente lembra com tanto carinho, foi usado exatamente da mesma maneira. Começa que quando o general Médici assumiu o poder no Brasil em 1969, o técnico da seleção brasileira era o João Saldanha, que se opunha à ditadura militar. Aí logo antes da Copa, ele foi retirado do cargo de técnico da seleção e saiu dizendo que foi por motivação política, tá? Justamente por ele ser contrário à ditadura. A partir dali começou uma militarização da seleção. O ex-militar Cláudio Coutinho, que também depois viraria técnico do Brasil, né, assumiu como preparador físico. Um outro ex-militar também foi colocado como chefe da delegação do Brasil, enquanto o Major Guaranice, que foi um Ufanismo. grande torturador na ditadura militar, Que bacana. ficou encarregado da segurança da seleção. E estando ali no meio dos jogadores, ele era o responsável por ver o que estava acontecendo e passar as informações direto pro general Médici. Era uma intervenção direta do regime militar na seleção, com o Médici na época já planejando usar a Copa do Mundo para aquilo que hoje a gente conhece como sports washing, ou tentar lavar a reputação de um país, ou no caso dele de um governo, né, através do esporte. Era a oportunidade de afastar as divisões no país, a briga política ali, a oposição contra a ditadura, e
tentar unir todo mundo em prol da seleção. Foi aí, inclusive, que veio aquela musiquinha muito famosa, né? Essa canção excelente entusiasmava e foi usada pela ditadura para promover esse suposto clima positivo no país, com o que ficou conhecido como o fanismo, que era uma espécie de orgulho nacional exagerado. Six Seven. Deu certo pro Médici e seus comparsas, porque o Brasil foi tricampeão mundial, o povo comemorou, o ditador tirou fotos com o elenco do Brasil inteiro e aumentou a popularidade do seu governo. O nosso capitão da seleção na época, né, o Carlos Alberto Torres, obviamente participou das comemorações que o governo preparou pro elenco tricampeão em Brasília, mas diria anos depois que jogava pelo Brasil, independente do governo, e não se importava com a ditadura. Já o Tostão afirmou que era contra a ditadura e que os jogadores, assim como muita gente do povo naquela época, né, não tinha ideia do quão sanguinária e cruel era ela por debaixo dos panos. O Tostão, antes daquela Copa, inclusive reclamou publicamente da falta de liberdade de expressão no país e nos bastidores, aparentemente, meio que mandaram ele calar a boca. O Pelé, na Pra mim, o fanismo não é negócio de alienígena. época, tirou fotos sorridentes com o Médici, mas muitos anos depois disse que não tinha como evitar, que basicamente ele era o rosto da seleção e tinha que participar dessas cerimônias oficiais, que era um gesto de cortesia apenas e que ele não apoiava o regime ditatorial. E já que a gente tá nesse tema bem leve, né, de ditadura, vamos então pra 1934, porque na Itália tava acontecendo alguma coisa similar. Naquela época, o ditador fascista Mussolini já mandava no país e a Copa... Ufologia, tá. É o orgulho, o fanismo é o orgulho patriótico exacerbado ou desmedido. Ah, entendi. Caraca, não tem nada a ver. seria justamente na Itália. De maneiras parecidas com o que eu contei pra vocês agora da Argentina de 78, do Brasil de 70 e até daquelas famosas e infames Olimpíadas na Alemanha nazista em 36, o Mussolini usou essa Copa pra promover o nacionalismo, fazer propaganda do seu regime e mostrar pro mundo uma Itália supostamente forte e próspera. Mas não só isso, eu não ia ver né? naquela velocidade não, cara. Vocês acham que eu sou que eu sou um menino do TikTok? Um videozinho pro TikTok. Interferir na Copa do Mundo de forma direta, tá? Diz a lenda que o Mussolini costumava fazer visitinhas a certos juízes naquela Copa do Mundo, incluindo, por exemplo, o árbitro sueco Ivan Eklund, que teria se encontrado com o Mussolini antes de apitar a semifinal entre Áustria e Itália. Inclusive, o gol da vitória da Itália nesse jogo sai num lance ali que tu pode interpretar como falta no goleiro, mas o juiz deixou rolar. Deixa eu ver de novo. Sai num lance ali que tu... Áustria e Itália. Nossa, mas essa qualidade o gol 4K da vitória aqui... da Itália nesse jogo sai num lance ali que tu pode Nossa senhora, deram uma voadora aparentemente no goleiro. interpretar como falta no goleiro, mas o juiz deixou rolar, seja por uma interpretação normal de arbitragem, seja porque ele estava mal intencionado, a gente nunca vai saber. Também diz a lenda que o Mussolini intervia na escolha dos árbitros para as partidas, né? E tem outros momentos muito suspeitos dessa Copa, por exemplo, quando a Itália pegou a Espanha nas quartas e um gol da Itália foi anulado, mas depois os italianos convenceram o árbitro a mudar de ideia e validar o gol. Fora isso, os italianos fizeram um gol... Tinha que ter VAR naquela época. Obstruindo o goleiro e bateram bem nos espanhóis, tá? A ponto de tirar alguns da partida extra que teve de desempate, o replay, né? Com esse segundo jogo também tendo polêmicas, com um gol da Espanha mal anulado, por exemplo. O árbitro desse encontro aí, que era o René Mercier, foi banido pela Federação Suíça de Futebol e nunca mais voltou a apitar uma partida. E lembra do árbitro Ivan Eklund, que recebeu uma visitinha do Mussolini? Então, ele também foi escalado para apitar a final. E tem mais um caso bem curioso aqui, que é o seguinte: quando a Itália foi campeã, o Mussolini não poderia deixar os caras levantarem apenas a taça da Copa, a Jules Rimet. Ele queria botar a marca dele e do regime dele ali. Então, ele, que era apelidado de Il Duce, algo como o líder, mandou criar uma taça própria, literalmente apelidada de... Que bagulho tosco, mano. Copa del Duce, ou Taça do Líder, que era 6 vezes maior do que a taça da Copa original. Cara, que negócio horrível. Por conta dessas polêmicas, muito foi debatido se aquela Itália tinha sido campeã na bola ou por conta de pressões externas e intimidação. E o próprio Mussolini aparentemente ficou indignado com esse tipo de suspeita sobre a Itália e passou a levar com muita seriedade a Copa do Mundo de 1938. Ele pensou, pô, se a Itália ganhar mais uma vez, vai ficar provado que essa seleção italiana era superior mesmo, não que a gente roubou. A Copa de 38 foi na França, onde o povo fazia protestos antifascistas e vaiava os italianos. Enquanto a seleção italiana foi comandada a continuar fazendo as saudações fascistas antes dos jogos, mesmo sob vaias do público. E quando a Itália enfrentou justamente a anfitriã França nas quartas... Todo ditador que faz algo grande assim quer compensar alguma coisa, se é que me entende? Talvez. Os dois times usavam azul... Mas peraí. Tirando ele, né? Ele.
Então, sob ordem direta do Mussolini, a Itália trocou seu uniforme para a camisa preta, que era a cor da sua milícia fascista na época. Também contam relatos, e de novo a gente tá nessa área do impossível provar, mas tem pistas aqui a colar, né? De que antes da final contra a Hungria, os jogadores da Itália teriam recebido um bilhetinho do próprio Mussolini no vestiário, que dizia: ganhar ou morrer. Emote dele, por favor, emote dele. Aparentemente esse era um lema comum na época, então pode ter sido usado apenas como uma forma de motivar os caras e tal, mas muitos interpretaram também como uma ameaça clara. Se vocês não ganharem, na volta pra casa vai dar ruim pra vocês, ou algo do tipo, né? Supostamente o goleiro húngaro dessa final chegou a afirmar que tipo, tomei 4 gols e perdi a final, mas pelo menos salvei a vida dos italianos. Já o zagueiro italiano Rava, campeão naquele ano, negou que esse bilhetinho tenha existido, tá? Os italianos foram campeões de novo em 38 e naturalmente foram recebidos pelo próprio. Os italianos foram campeões de novo em 38 e Nossa, parece bagulho da Suécia, o escudo. naturalmente foram recebidos pelo próprio Mussolini para receberem medalhas especiais do regime e tirarem fotos ali. E se a gente tá falando de momentos em que a Itália possivelmente foi ajudada, né? Também tem uma Copa onde eles foram claramente roubados. E vocês sabem que aqui no canal eu tento não ser tão assertivo assim em acusar alguém de roubo quando não tem uma prova cabal e clara. Mas cara, esse aqui é um dos poucos casos que eu abro uma exceção, porque quando tu vê os melhores momentos de Coreia do Sul contra a Espanha e Coreia do Sul contra a Itália naquela Copa de 2002, tu fica com a impressão Pô, de que alguma coisa não o pior é que dizem mesmo que a Coreia roubaram até não poder mais pra Coreia nessa Copa aí. tava certa. Contra a Espanha, por exemplo, o Joaquim faz uma jogada perfeita na linha de fundo e cruza pro Morientes livre e meter a cabeça na bola para fazer o 1 a 0. Só que quando a bola tava no ar, chegando na cabeça do Morientes, a gente ouve que o juiz apitou. O que aconteceu é que o bandeirinha falou que a bola saiu de campo, tá? E portanto o lance não tava valendo. Só que se a gente vê pelo replay, cara, a bola tava muito dentro de campo. Ela não escapou nem um centímetro, talvez. Nossa, Além muito disso, dentro de a campo. Espanha teve outro gol anulado que é mais contestável, porque existe um puxão ali, aí depende um pouco de interpretação. E também na disputa de pênaltis, quando o Joaquim perde a cobrança dele e a Espanha é eliminada, o goleirão tinha se adiantado pelo menos 1 metro, tá? O que obviamente Que isso, gente? Que isso? ele tem um pouco de interpretação. E também na disputa de pênaltis, quando o Joaquim Caraca, o goleiro tava quase na entrada da área. perde a cobrança dele e a Espanha é eliminada, o goleirão tinha se adiantado pelo menos 1 metro, tá? O que obviamente é contra a regra, mas vale lembrar que nessa época os goleiros se Não existia adiantavam regra. bastante, tá? Mas assim, ó, o espanhol Ivan Elgueira, na época, ele disse que foi o roubo, tá? E inclusive, ele queria pegar o juizão Al Gandur na porrada, tiveram que parar ele. Ainda que o principal erro dessa partida tenha sido do bandeirinha, não do juiz de fato. Mas o pior é que depois um jornal italiano acusou o Jack Warner, um ex-executivo poderoso da FIFA que estava envolvido em esquemas de corrupção, de ter escolhido a dedo ele mesmo quem seria o juiz dessa partida. Só que se contra a Espanha talvez tenha sido só erro normal mesmo de árbitro, contra a Itália foi muito pior, tá? Esse jogo aí, pra mim, assim, pessoalmente, tem uma das arbitragens mais nefastas da história do futebol. Primeiro, o árbitro Que marca um nefasto? pênalti muito contestável pra Coreia, que eles perdem, inclusive, né? O Buffon pegou. E aí teve Nossa, vários lances Caraca, mas é que os caras da Coreia lá nessa época eram muito ruinzinhos, né? de violência dos coreanos que o juiz deixou passar, tá? Um camarada entrou com a chuteira na altura da coxa Que do isso, Zambrota gente? e não deu em nada. Tem uma falta a favor da Itália na linha da área que o juiz não quis marcar. E uma cotovelada de propósito do coreano na cara do Del Piero, que não só o coreano Que não isso, foi expulso, como o juiz marcou uma falta do Del Piero. Qual que é a justificativa? Eu não sei, né? O Del Piero deu uma carada no cotovelo do coreano, é Caraca, isso? que Pra isso, piorar, gente? já na prorrogação, o Totti entra na área, é derrubado e é expulso. O árbitro achou que ele tava simulando. Simulação. E aí pensou que era justo dar o segundo amarelo e tirar o Totti do jogo, cara. Sendo que assim, pra mim é pênalti, tá? Se tu olhar por um ângulo de trás ali, claramente ele foi derrubado. E mesmo Nossa, muito que pênalti. você interprete que não foi pênalti, cara, ele caiu normalmente, assim, por um contato que houve dentro da Cara, olha isso aqui, cara. O- Só nessa foto aqui já dá pra ver uma perna do cara da Coreia tá aqui e a outra perna do cara tá aqui atrás. Tá travando a perna
o pé do cara da Itália. Área, ele não se jogou, isso aí ficou muito claro. Então nunca que valeria um amarelo por esse lance. Pra piorar, depois um jogador italiano sairia na cara do gol pra driblar o goleiro e fazer o gol da vitória, só que foi marcado impedimento. Nesse lance o impedimento tava bem justinho, apertado mesmo, então realmente até era difícil de marcar numa época pré-VAR, né? Mas é óbvio que na dúvida era contra os italianos nessa partida. Aí você pode se perguntar, beleza, né? Vários erros, alguns lances duvidosos, algumas coisas que dá pra questionar, mas tipo, na época pré-VAR isso acontecia com muito mais frequência. Não é tão absurdo, tinham outros jogos assim, né? Mas cara, eu acho que não desse jeito, sabe? Até porque quando acaba a Copa e o árbitro dessa partida, que era o equatoriano Biron Moreno, volta a apitar no Equador, ele é suspenso 2 vezes pela Federação Equatoriana. Na primeira vez, ele deu 6 de acréscimos numa partida, mas deixou o jogo correr até mais. Cara, pior que isso aconteceu com. Putz, eu não lembro em que jogo que foi, mano. Eu não sei se foi no jogo do Brasil. Eu não lembro. Cara, o juiz não queria. Tipo, acho que ele deu 5 minutos de acréscimo. Foi tipo 8 minutos de jogo. 13, o tempo que o time local precisava para marcar 2 gols. E aí ele foi suspenso, né? E na segunda vez, ele expulsou 3 jogadores de um dos times. E aí foi suspenso mais uma vez. E Caraca. para piorar, esse mesmo árbitro aí, o Biron Moreno, chegou a ficar preso nos Estados Unidos por 2 anos depois de tentar entrar no país com 6 quilos de heroína. Então assim, um sujeito de boa índole, claramente esse cara não era, né? Na Itália, esse jogo foi tratado como um escândalo total e sinceramente eu acho difícil não concordar com os italianos. Teve um jornal até chamando o Biron Moreno de pior árbitro de todos os tempos. E já que a gente tá falando Ah, de justo, Copa, né? nesse vídeo aqui a gente contou a história de Caraca, todas velho. as Copas do Não, Mundo de forma resumida. pra mim o pior aí é o da Coreia. Porque é muito na cara, mano. A Coreia não era ninguém nessa época aí. Pô, ia ficar muito na cara se a Coreia ganhasse uma Copa do Mundo. Meu Deus. Bom, e o Brasil ganhou, né?